E aí pessoal, como é que vocês estão? A gente vai começar aqui o segundo vídeo, tá? Sobre a desigualdade social. A gente vai tentar agora avançar nessa discussão. Na aula passada a gente tentou tratar como que funciona a economia, porque essa discussão sobre a desigualdade social perpassa muito mais por economia. As pessoas que tentam discutir utilizam sempre a economia como um mecanismo, tanto para poder acabar com, que isso é um problema, acabar com esse tipo de problema, mas também para poder pontuar certas características das desigualdades sociais através da economia. A gente sabe que a desigualdade social não é só econômica, mas a gente sabe que a economia é o ponto macro, né, que tenta observar todas essas questões da desigualdade social. Então a gente vai tentar tratar quais são as principais causas, né? Vocês devem ter lembrado da aula passada sobre como que funciona a economia e quais são as perspectivas que alguns economistas dão. No caso da aula passada eu usei o Ladislau Dalbor. Depois eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo sobre ele explicando melhor, porque essa aula passada foi baseada nele, né? Ele é um dos maiores economistas do mundo, explicando essa tríade, né, de como que a economia funciona. Então, até aí, ok. Agora, a gente vai tentar tratar algumas das causas. Óbvio que não são só essas, a gente vai tentar pegar as principais causas, tá, do problema da desigualdade social. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, a distribuição de riqueza, que a gente já viu na outra aula, como que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e como que essa distribuição, ou seja, como que você, diante da produção da riqueza, não consegue alcançar diversos setores sociais. Então, você tem um acúmulo ali, essa distribuição da riqueza que gera essa concentração de renda. A gente consegue perceber que a partir dos anos 80, né, depois dos anos 80, quando Margaret Thatcher, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, passam, os dois principais países aí, né, que passam a adotar o neoliberalismo. Mais tarde nós temos o fim da União Soviética e começam então os blocos econômicos. Como que o neoliberalismo ele consegue uma maior produção por diversos outros motivos, né? Logicamente que ele vai gerar a desigualdade também, mas ele gera muita riqueza no mundo. Então, novas tecnologias, todas essas questões do neoliberalismo que vai alcançar o Brasil, né, nos anos 90, e outros governos mais com intervenção estatal, mais com essa economia global. Durante esse momento, a gente começa a perceber em diversas partes do mundo, então dos anos 90, 2000, né, até 2009 mais ou menos, uma distribuição de renda muito desigual no mundo inteiro. Tá? Isso não é só parte dos países da América Latina ou de países que têm política mais populista como o Brasil. Tanto é que nos Estados Unidos, os últimos estudos que eu consegui alcançar, dei uma lida sobre isso, eles mostram que nos anos de 2000, assim que Donald Trump assume, né, 2018, 2019, foi o momento em que os grupos mais ricos do país pagou menos impostos em toda a história do país. Então gerou uma desigualdade maior. É bom ressaltar essas diferenças, tá? Sobre países que têm desigualdade social, basicamente todos eles no mundo têm, mas de como que isso está ligado à pobreza. Mais tarde a gente vai estar falando sobre isso. Outro problema, outra causa, né? Que a gente pode falar. Falta de igualdade de oportunidades. Em países mais desiguais, você não pode afirmar em momento nenhum em que a oportunidade que dá para um cidadão que nasce em determinada classe social, aqui no Brasil a gente pode falar da favela, né? A gente pode falar de estados mais periféricos, Maranhão, né? Amazonas, dependendo das distâncias aí, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Os estados do sul e sudeste. Não dá para você falar que uma criança que nasce em regiões periféricas do Rio de Janeiro, mesmo na favela, tem as mesmas igualdades de uma região periférica de São Luís, lá no Maranhão. Completamente diferente. Essa igualdade de oportunidade tem mais a ver com a capacidade do Estado de devolver esses impostos para a população, algo que a gente falou na aula passada. Se as pessoas tiverem mais acesso o aparelhamento do Estado, né, o acesso a questões sociais, educação, saúde, transporte, a chance dessa pessoa ter uma escolha melhor, de poder acessar, né, uma educação melhor, as suas escolhas vão estar mais próxima da escolha do outro, que também acessou os mesmos produtos, né, os mesmos aparelhos do Estado. Então essa desigualdade de acesso tem a ver com a meritocracia. Tá? E a meritocracia é uma outra discussão que alguns cientistas tratam. Aliás, eu vou deixar outro vídeo na descrição aqui do Átila Yamarino. Vocês devem ter ouvido falar dele agora no coronavírus, porque ele é um virologista
se tornou um virologista famoso, ele participa do canal Nerdologia, ele é muito bom, ele é doutor na área do que ele fala, e ele tenta explicar, através da ciência, como que funciona a meritocracia, sem esses desdobramentos políticos, tá? Sem essas ideias mais políticas sobre o que é meritocracia e o que não é meritocracia. Então assista um vídeo dele que ele vai te explicar como que funciona essas questões dos 50% da sua escolha, né? Você tem responsabilidade sobre sua vida, óbvio, muitas das suas escolhas te auxiliam a ir ou não adiante, óbvio que você tem muita responsabilidade, mas ela não é 100%. Você não escolhe muitas coisas que acontecem na sua vida, você não escolhe seus amigos, você não escolhe com quem você vai trabalhar, você não escolhe quais são seus colegas de classe, tá? Você não escolhe acidentes, você não escolhe isso. Você pode fazer diversas escolhas positivas, né, que teoricamente te levariam para frente, diante daquilo que você deseja para sua vida, mas você defende, mas tem questões além de você que pode te atingir. Então a gente fala 50% seu, 50% fora. Então um dos problemas das desigualdades é essa falta de oportunidade. E aí tá, condições que extrapolam as decisões do indivíduo no Brasil, por exemplo. E o mito da meritocracia, que eu vou deixar na descrição esse vídeo para vocês poderem assistir. Não deixem de assistir porque auxilia demais a entender a questão da meritocracia. O aparelhamento estatal em áreas sociais sem investimentos. Nos países que a gente consegue perceber que o Estado é mais presente nas áreas que é de dever dele, né? Educação, por exemplo. Você pega a Alemanha, onde as escolas têm um aparelhamento educacional gigantesco, né? Ano passado, mais de 1 bilhão em investimento em tecnologia para as universidades, né? Para pesquisa. Você consegue perceber que a educação o Estado dá essa oportunidade para as pessoas e ele te dá suporte para isso. Infraestrutura, né, em geral. A gente também falou disso da aula passada, como que a infraestrutura do Estado é importante, por exemplo, a empresa privada. Se você quer investir em alguma coisa, você precisa de ter uma infraestrutura. Como é que você vai transitar pelo território? Como é que você vai levar seu produto daqui para ali? Né? Você precisa de uma infraestrutura básica, que essa é o Estado. Se o Estado não consegue fazer isso, vai ficar mais difícil realmente de você conseguir diminuir essa distância da desigualdade social. Tranquilo aí? Aí outras causas, né? A lógica de mercado do sistema capitalista. Tem até um documentário do Roger Moore, depois eu procuro saber qual que é o nome dele. Ah tá, chama Capitalismo, uma História de Amor. Ele faz esse documentário, se não me engano, 2006, 2007, quando os Estados Unidos estava prestes a entrar, ou se ele já tinha entrado naquela crise de 2008, 2009, tentando explicar como que esse aparelhamento ele ficou tão sofisticado que ele conseguiu aumentar gigantescamente o acúmulo de riquezas. Eu até coloquei aqui, ó, que é uma forma da gente acabar valorizando certas riquezas, que chama de riquezas velhas, tá? Tá escrito aqui, ó. Acúmulo gigantesco para poucos, valorização do patrimônio da riqueza velha, que é aquele patrimônio, aquela riqueza que não foi gerada por uma pessoa, o cara não trabalhou, ele herdou, né? O Brasil, por exemplo, não cobra impostos de herança, os Estados Unidos cobra, se não me engano, 40% se uma pessoa morre. Você não vai herdar 100%, você vai herdar 40%, vai herdar 60%, se não me engano. E aí quer dizer que você é obrigado com aquela riqueza, se você quiser ficar mais rico, gerar novas riquezas, né? Investir o dinheiro, criar empregos, enfim, criar produtos. Enquanto em outras regiões do mundo, como no Brasil, se você recebe uma herança e deixa o dinheiro parado no banco, você não está gerando riqueza nenhuma, mas pelo aparelhamento do capitalismo acaba que a sua riqueza fica maior, você fica mais rico com ela, né? Que a gente chama de rentistas. Aí fala de investimento, mas investimento é o sonho, né? O cara deixar o dinheiro parado e viver da renda dele. Então, as pessoas mais ricas, elas se tornam mais ricas com isso, porque acaba que essa riqueza velha, que são de herança, terra, né? Patrimônios imobiliários, né? Como é que no Brasil tem muito isso, a questão de imóvel, acaba ficando mais caro porque o capitalismo acaba aparelhando a um ponto de permitir que isso fique mais rico do que aquilo que foi produzido novo, né? Aquilo que é novo, né? Os produtos duráveis ou não das empresas, enfim, acaba não tendo o mesmo poder de enriquecimento como essa riqueza velha. Má administração dos recursos públicos, a gente falou sobre a corrupção, por exemplo. Políticas não democráticas, tem um estudo mostrando que os 20 países mais ricos, né, e que conseguiu fazer uma distribuição melhor das riquezas, apenas um não é democrático, que seria a China, né? Mas ela, na política dela, ela conseguiu tirar aí
Dos anos de 1980 até 2008, 2009, pelas pesquisas, mostra que a China conseguiu colocar mais de 500 milhões de pessoas, ou seja, o dobro da população brasileira, fora da linha de pobreza. Hoje a China tem 500 milhões de pessoas que participam da classe social média, né? Eles são ótimos consumidores, eles têm tem 1,5 bilhão de pessoas, mas 500 milhões desses, de 1,5 bilhão, eles são da classe média. Então a China acabou usando uma doutrina que a gente vai falar depois ali sobre economia política interna do Estado, que outros países já tinham adotado antes, outros adotam até hoje, até para poder tentar diminuir essas distâncias de desigualdade social, no caso econômica, né? Então a gente falou aí um bocado das causas, e aí a gente tem que pensar o seguinte: não podemos confundir a pobreza com desigualdade social. A pobreza é aquilo que a gente fala, falta dos recursos necessários para a sua sobrevivência, né? Isso é pobreza. Desigualdade social nem tanto. Você pode falar, por exemplo, nos Estados Unidos que tem uma pobreza baixa, pega outro país. Pega um país tipo Suíça, né, que tem uma pobreza baixa. Mas uma pessoa que tem 1 bilhão de euro na conta, que mora na Suíça, e o outro senhorzinho lá que mora numa cidade menor, ele não passa fome, ele tem casa própria, ele tem uma aposentadoria, ele trabalhou, ele vive bem, se ele quiser comprar um carro, se ele quiser viajar, ele pode fazer isso. Então as desigualdades entre o cara que é bilionário e o cara de classe baixa, a mais pobre da Suíça, é menor. Então lá você pode falar assim, olha, existe uma grande desigualdade na Suíça porque tem um cara que é bilionário e tem um outro lá que pode comprar o carro. No Brasil, se você for olhar isso, tem o cara que é bilionário, mas o cara que é pobre, a distância é absurda. Então, existem políticas que é possível de você diminuir a pobreza, né, retirar as pessoas do nível da pobreza e acabar que não interfere nos bilionários. Foi o que aconteceu no Brasil. Nos anos 2000 em diante, né, com as políticas públicas que foi criado lá no Fernando Henrique Cardoso, continuou no governo Lula, né, de distribuição de renda, você conseguiu tirar muitas pessoas da pobreza, mas você não conseguiu diminuir a distância dessa pobreza para os bilionários. Muito pelo contrário, a distância aumentou. Você teve um aumento da desigualdade e uma diminuição da pobreza. Ao mesmo tempo que é possível você aumentar a pobreza e diminuir essa desigualdade, porque países que todo mundo é pobre, a desigualdade social é menor. Então, tipo, você pega um Zimbábue da vida, você pega tribos indígenas, né? Todo mundo, eles têm quase o mesmo nível de acesso. Portanto, todos eles têm uma desigualdade baixa, porque comparando o indivíduo X do indivíduo Y, naquela sociedade a desigualdade quase não existe. Aí você fala assim, nossa, as sociedades menos desiguais não significa que elas são ricas. Ou as sociedades mais desiguais não significa que elas são pobres. Então você tem Estados Unidos hoje é uma das sociedades mais desiguais também, porque os ricos ficaram mais ricos ainda, e é isso que está dando muitas questões políticas, problemas políticos, né? Até a ascensão do Trump tem a ver com isso, né? E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em todas as escalas que vocês possam imaginar. A gente está falando aqui de escalas econômicas, mas na próxima aula a gente vai tentar falar de escalas diferentes, né? Cor, raça, gênero. A gente vai tentar pontuar essas questões aí, dar uma pincelada para poder tentar entender como que essas questões de desigualdade elas perpassam por várias outras camadas da sociedade. Tranquilo? Aí, mecanismos para a redução da desigualdade social. Então a gente tem que entender, tem várias formas de você abastecer o conhecimento de economia, né? Como que a economia funciona para você usar essa economia para poder tentar diminuir a desigualdade social, porque ela consegue fazer isso com mais velocidade. Basicamente, essa é uma grande discussão. Então, tem duas grandes vertentes. Tem outras vertentes, mas eu usei essas duas porque elas conseguem pautar melhor as discussões no mundo hoje sobre a desigualdade social e sobre a questão econômica, né? Hoje, no Brasil, a grande discussão também é essa. A parte 1 é a economia ortodoxa. A economia ortodoxa, ela trata a economia como uma lei da natureza. 2 mais 2 é 4, né? Por exemplo, isso é uma lei exata, então é uma ciência exata, independente da sua interferência, na aplicação da soma do 2 mais 2, o resultado vai ser o mesmo. Então, quem trata a economia como economia ortodoxa, eles tentam dizer que se nós não interferirmos tanto na economia, o sistema vai bem. Lembra daquele sistema da aula passada, né? Da tríade, né? Estado, família e empresas. Então, enquanto menos o Estado interferir, mais as empresas vão gerar,
Então, as empresas vão gerar demanda, essa é a postura até do Paulo Guedes, atual, né, do nosso governo. Ele fala que ele tem que deixar muito livre, os empresários têm que ficar muito livres, de reduzir a burocracia, possibilitar os empresários a ficarem mais livres, a flexibilidade, flexibilização dos trabalhos, né, da lei trabalhista, para que eles possam contratar mais, até porque o mundo que a gente está vivendo é um mundo novo, e isso ele está corretíssimo. Esse negócio de 8 horas diária, trabalhar de segunda a sexta, isso está acabando, então as pessoas precisam ser mais flexíveis, elas precisam de entender melhor como que o mercado trabalha, você tem que saber fazer mais coisas, né? Esse é o novo mundo. Então, essa economia ortodoxa pensa desse jeito, que você precisa de dar mais flexibilidade para o cara que vai fornecer essa demanda. Então, a produção aumenta quando você diminui essa burocracia do Estado, o Estado vai cobrar menos, a produção aumenta e aí você vai gerar mais produtos e esses produtos vão baratear, então a demanda vai acontecer, as pessoas vão comprar mais. Essa é a ortodoxa. A outra economia, que é a que a gente chama de keynesiana, né? De um pensador econômico, que muitos marxistas até usam essa economia, ela surgiu principalmente no plano New Deal, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando o Estado ele abarca diversas áreas do setor e ele participa junto com o setor privado. Por exemplo, nessa crise do coronavírus, o que tem se discutido é que o Estado vai ser grande, né? Porque muitas empresas, para não falir, o Estado tem que auxiliar. Então o Estado auxilia tanto a população, quanto o Estado auxilia também as empresas. Então nessa proposta, a gente tem setores que o Estado não abre mão. Né? Quais são os setores que o Estado não abre mão? Saúde, ele não abre mão, tem que ser de graça para todos. Educação, ele não abre mão, de graça para todos. Então, segurança pública, ele não abre mão. Então, esses setores não serão privatizados. Energia, então ele vai fornecer. Então, o pensamento é o contrário, repare. Enquanto aqui, nesse caso, a ortodoxia, eles pensam que tem que aumentar a demanda, tem que aumentar o produto, né, para a demanda aumentar, então tem que produzir mais. Aqui não. Aqui eles pensam que eu tenho que melhorar o consumo da demanda, ou seja, das pessoas, para depois o produto começar a ser produzido. Então as pessoas teriam que ter mais acesso a a dinheiro mesmo, né, a consumo, para que quando o empresário perceber que as pessoas têm mais acesso ao consumo, ele vai começar a produzir. Aí o pensamento é exatamente o contrário. E aí, dependendo do país que você está, você pode discutir essa economia. Nos Estados Unidos é possível você discutir isso aqui, né? O Estado interferir menos. No Brasil não é possível discutir isso aqui, porque nós temos uma desigualdade muito grande. Então eu vou dar um exemplo de países sem ser Brasil. A gente for comparar o Brasil, é bom comparar com países parecidos com o nosso, tipo a África do Sul. Mas todos os países, eu até deixei no texto que eu vou mandar para vocês, tá? Deixei no texto que eu vou mandar para vocês aí. Os países escandinavos adotam essa daqui, tá? Todos os escandinavos. Eles basicamente te dão tudo isso, todo esse aparato do Estado. Obviamente os impostos que eles cobram são bem mais altos, mas ele te dá esse aparato do Estado. Os países que mais se aproximam dessa doutrina aqui, além da China, né? Porque a China a gente não é democrático, mas ele adota essa política econômica interna, mais parecida com essa. Enquanto que os escandinavos também adotam essa. Então você tem países que adotam assim, né, como a Inglaterra adotou nos anos 80, né, uma economia mais ortodoxa, são esses dois tipos de pensamentos. E aí dessa forma, e aí o que acontece? Se você está aqui, você vai aumentar o produto, a quantidade de produto no mercado, ele vai ficar mais barato, as pessoas compram mais e gera mais emprego. Essa é a ideia daqui. A ideia daqui não. A ideia daqui eu tenho que dar educação, saúde, transporte, lazer melhor para essas pessoas, para que elas consigam aumentar a sua renda e assim começar a comprar mais. E aí você gera mais emprego aqui. Então você cuida daqui primeiro para cuidar de lá. E aí depende do país que você está, depende do momento histórico que você está. Se fosse depois de um pós-guerra, essa daqui é melhor. Né? Nós estamos numa crise econômica por causa de uma pandemia também, né? Mas antes disso, essa crise já vinha desde 2008 por causa dos Estados Unidos. Essa doutrina aqui faz mais sentido. Isso não é eu que falo não, viu, gente? Isso são economistas, eu não entendo muito, eu estou repassando para vocês o que eu li e o que eu estudei, tá? Vou deixar aí link para vocês entenderem um bocado também sobre isso. É isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou deixar tudo que eu acabei de escrever para vocês, semana que vem a gente vai finalizar essa questão, semana que vem não sei quando que a gente vai lançar o próximo vídeo, mas quando eu for lançar o próximo vídeo vai ser para finalizar a questão da desigualdade social. E aí a gente vai tratar de outros tipos de desigualdade. Desigualdade que a gente trata de gênero, raça, cor, né, etnia, enfim, outras desigualdades que auxiliam a gente interpretar melhor que problema é esse, né? Que desigualdade é essa? De qual desigualdade que nós estamos falando? Então, é isso, pessoal. Ficando por aqui, um abraço.